Boa noite, irmãos e irmãs. Vou evitar um pouco forçar a voz, né? Senão não vou conseguir chegar no final. Já está difícil para cantar, né, Valério? Imagina então falar, né? Até porque cantar exige um pouco mais, né? Força mais a voz. Mas Deus seja louvado, né? Pelo nosso ministério. Às vezes a gente entende que os irmãos sabem, né, que a falta de ensaio, né? É uma falta que ficamos um bom tempo sem ensaiar, né? E passamos anteontem alguns hinos para cantar aqui, mas a gente acaba ainda esquecendo, né? Uma letra. A música a gente não esquece, mas a letra às vezes a gente esquece, né? Mas tudo quanto fizerdes, né? Fazei para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Claro que devemos não fazer relaxadamente, né? Mas de acordo com a nossa capacidade, fazermos tudo para a glória de Deus, foi o que Paulo recomendou. Bem, irmãos, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo, né, aos Coríntios. Iremos estudar a primeira e segunda carta. E tenho observado que às vezes nós ficamos olhando assim para os ensinos do apóstolo Paulo e criticamos a igreja de Corinto, né? É como se a colocássemos, né, no canto da parede, como se nós fôssemos melhores que eles. Não somos. Somos iguais, ou piores até. Eu fico pensando que onde tem o ser humano, onde o ser humano está, tem problema. Independente de quem quer que seja, denominação A, B, C, né? Aonde está o ser humano tem problema. Começou lá no Éden, né? E esse problema vai até o final. Até o Senhor nos chamar individualmente ou em grupo para a eternidade. Lá seremos perfeitos. Aqui sempre teremos problemas. Então eu quero convidar os irmãos e as irmãs para nós não ficarmos olhando para a igreja de Corinto como se nós fôssemos melhores ou superiores a eles, né? Por exemplo, pelo menos eu não sou. E quando o apóstolo Paulo ele passa a ensinar essa igreja, a trazer esses ensinamentos, né? Inclusive hoje nós já vimos vários ensinos com os irmãos, né? Os irmãos teólogos aí, né? Eu não chego nem aos pés de vocês, né? Mas vocês parecem que estudaram aos pés de Gamaliel, Rodrigo, Valério, Vitório, Palquete. Eu não cheguei lá. Mas então nós iremos ver o que é vaidade, humildade e paternidade espiritual. A primeira delas está em todos nós. Vaidade. Não tem nenhum ser humano que não é vaidoso, né? Nós não nos preocupamos com o calçado bonito, a roupa bonita, né? O cabelo bem aparado. Tem pessoas que nem gostam de cabelo branco, pinta, né? É vaidade. Somos diferentes da igreja de Corinto? Não. E então eu queria convidar os irmãos e as irmãs para nós tomarmos esse ensinamento para nós e não para a igreja de Corinto. Porque eu penso que se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje e tivesse que escrever uma carta para nós, a casa de oração, a segunda casa de oração, a primeira casa de oração em Aracruz, uma coisa é certa, ele nos saudaria como saudou essa igreja, aos santos santificados em Cristo Jesus. Somos também. Mas e o restante? Será que ele diria assim: olha, eu ouvi da casa de Valério que vocês estão assim, 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 assim? Não foi assim? Quem deu essas informações para ele foi os da família de Clói. Então, para que ele trouxesse todo esse ensinamento. Será que teria alguém aqui, alguma família, com esse exemplo da família de Clói, para dizer a Paulo: ó, a igreja está precisando de uns ensinamentos dessa forma, inclusive, que tem de crente vaidoso aqui não é brincadeira.
né? Tivesse alguém, se ele tivesse que escrever. Mas com certeza a saudação dele seria a mesma. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele jamais fez exclusão de alguém. Jamais ele excluiu alguém da santificação. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele saúda as igrejas da mesma forma: aos santos em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus. Aos Efésios ele diz: aos santos e fiéis que vivem em Éfeso, e daí por diante. Todas as cartas são iguais, as saudações, porém os ensinos diferentes, de acordo com a situação da igreja. E às vezes nós olhamos assim: realmente a igreja de Corinto, né, era terrível, e esquecemos que nós talvez somos parecidos. Então eu fico lembrando que o apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Romanos, ele teve problema com a igreja de Roma? Teve, capítulo 7 e 8 de Romanos. Ele começa a ensinar ali com respeito ao divórcio e casamento. E quando chega no capítulo 8, nós percebemos que alguns gentios, isso é só uma introdução, tá? Para vocês entenderem o que é igreja, o que é o ser humano. Alguns gentios começaram a se converter, está lá no capítulo 18 de Atos. E então, ele escreve o capítulo 8 aos Romanos, né? Ele diz: olha, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão pensando que é só vocês, judeus, são salvos? Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se vocês e eles estiverem em Cristo Jesus, todos são salvos. Por isso a saudação dele era igual aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. E ele diz ainda, em 1 Coríntios 1, verso 3, os santificados em todo lugar. Onde tiver um crente, a santificação está ali. Não porque somos merecedores, somos melhores, mas porque o sangue de Cristo é que nos santificou. Então, quando eles começam a querer condenar os gentios, né? Só para nós entrarmos daqui a pouquinho no que é vaidade. Eles achavam que por serem judeus estavam lá no topo da escada. Paulo dá uma rasteira neles. E quando chega lá no verso 31, 32, 33 e 34 de Romanos 8, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Então Paulo dá uma rasteira nele: não é vocês, não é a lei, é Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Verso 34 de Romanos 8. E vai daí por diante. Pulando Coríntios, 1º e 2º Coríntios, ele vai para os Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos ensinou, quem vos fascinou a fugir desse evangelho? Quando vai para os Efésios, ele encontra ali famílias problemáticas. Ele tem que dar uma lição para os casais. Nós passamos aqui, alguns dos irmãos passaram por esse estudo, né? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela, dando a lição para os casais. Quando chega aos Filipenses, ele encontra lá duas irmãs problemáticas, né? E por incrível que pareça, trabalhadeiras com ele no evangelho, Evódia e Síntica. Filipenses 4, verso 2 e 3, né? Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntica que pensem concordemente do Senhor. Havia ali uma dissensão entre as duas irmãs. Mas quando chega no verso 3, ele pede a um irmão lá, que era o presbítero da igreja, assim: olha, ajude essas irmãs, porque elas trabalharam comigo no evangelho. Então ele nunca eliminou ninguém da sua agenda, né? Então, com a igreja de Corinto não era diferente. E então nós vemos na lição de hoje, número 7, né? Começa aqui com vaidade. É aquilo que eu disse, todos nós somos vaidosos, né? O meu pai, ele não saía de casa sem um relógio. Tinha aqueles relógios antigos, Oriente, né? Nem sei se existe aquela marca ainda. Tinha o Seiko também, né? Se ele saísse, andasse 200 metros, ele fosse olhar, não via o relógio, ele voltava em casa. Podia o ônibus ir embora, podia quem for embora, ele voltava em casa para apanhar o relógio, mas não saía sem relógio. Às vezes é uma necessidade, mas vaidade, né? Então são coisas que às vezes inútil. Tem algumas delas, né? Inútil. Vaidade é isso. Qualidade do que é vão. O que é vaidade? Qualidade do que é vão. Coisa inútil, sem valor. E às vezes nós
Valorizamos tanto uma coisa que não tem valor. Se nós formos analisar o livro de Eclesiastes, Salomão falou isso do início ao fim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, verso 3. Salomão escreveu: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E quando chega no verso 14, capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão diz assim: vaidade, vaidade, vaidade é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Já alcançou o vento? Você sabe para onde o vento vai? De onde vem? O Senhor Jesus falou isso para Nicodemos, né? João capítulo 3, verso 8. Nicodemos, o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Então vai correr atrás do vento, que você vai alcançar. Nunca. Vaidade. É a mesma coisa. Por isso que Salomão diz: vaidade, vaidade, é como correr atrás do vento. E às vezes nós valorizamos muito isso, né? A nossa vaidade, né? Aqui no caso dos coríntios, a vaidade deles era porque eles eram gregos, né? O apóstolo Paulo, antes disso, ele falou assim: olha, os judeus procuram sinais, né? Os gregos, sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo e esse crucificado. Então eles se gloriavam por serem sábios, né? E eles, claro, como nós vemos lá que Cloé havia avisado, alguém da família de Cloé havia avisado o apóstolo Paulo que estava tendo divisão por causa disso, né? Vaidade. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo, né? Eles procuravam um grupo ficar do lado daquele que tinha mais sabedoria, né? Eu estava observando outro dia um folheto de um pastor que escreveu que o apóstolo Paulo falava em mais de 10 idiomas, né? Foi exatamente por isso que o Senhor Jesus falou para Ananias, né? Ele é para mim um vaso escolhido, porque ele vai falar para reis, para governadores, para todo mundo. Onde Paulo chegava, ele falava da língua deles lá, né? Hebraico, grego, aramaico e mais alguma coisa. Então, um grupo talvez mais sábio, pensando, né? Por causa da vaidade, ser mais sábio que o outro, vou ficar do lado de Paulo. Só para nós entendermos que aqui é vaidade, né? De repente eu não falo para os irmãos, mas na minha mente, no meu coração, eu gosto mais do Rodrigo do que do Valério. É o Rodrigo que vai falar hoje? Eu vou. Eu não posso perder de jeito nenhum. Valério, outro dia. Fizeram isso com Paulo também, né? Paulo, o governador Félix, né? Paulo, muitas letras te faz louco, né? Tudo isso que você está falando, nós vamos te ouvir numa outra ocasião. Ele preferiu ouvir o rei Agripa. Então nós vemos que a vaidade é isso, é escolher, né, ficar do lado de alguém e de repente vaidade, como se diz, é uma coisa sem valor, né, inútil. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E então houve aquela divisão na igreja. A vaidade causa isso, divisão na igreja. Um fica de um lado, outro fica de outro, né? Nesses meus 40 anos de membro do corpo de Cristo, da igreja, né? Fui batizado em 82, mais de 40, né? E eu tenho visto muito isso, infelizmente, nos grupos de corais, né? Eu cantei muito em coral, já ouvi alguém dizer: eu não gosto de cantar sentado do lado de fulano. Infelizmente, né? Já ouvi também alguém dizer: fulano que vai pregar hoje, eu não vou. Cansei de ouvir isso. Não vou citar nomes, claro, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Isso é vaidade, escolher ministério de alguém, né? Louvor de alguém, né? Fulano canta, né? Mas não é aquele louvor que enche a minha mente, né? Mas funciona para o outro. O importante é que seja feito para a glória de Deus. Então isso é vaidade. Vaidade é correr atrás do vento, né? É coisa inútil, fútil, né? Que não tem nenhum valor, mas tem um valor, infelizmente, não espiritual, mas carnal, que destrói a igreja. E se não é a família de Cloé, certamente essa igreja teria sido destruída por causa da vaidade. Então o apóstolo Paulo começa então a aplicar a lição para aqueles irmãos. Então é isso aí.
E o apóstolo Paulo, então, ele começa a ensinar para aqueles irmãos a respeito da humildade. Eu vou fazer um resumo, né, porque o nosso horário está bem avançado. Não vou ler todo o contexto da lição, contexto. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se coloca no lugar deles. Você olha, a vaidade que eu estou vendo no coração e na mente de vocês, no procedimento de vocês, por vocês acharem que são sábios, né, que são mestres, vocês precisam aprender muita coisa. Às vezes nós achamos que sabemos tudo, né? Não sabemos nada, absolutamente nada. E uma coisa interessante que, quando o apóstolo Paulo começa a ensinar essa igreja, ele lembra de si mesmo. Quando ele era Saulo de Tarso, ele era vaidoso. Ele tinha a carta do governador, das autoridades para prender os crentes. E ele, com toda a sua vaidade, né? Eu sou o cara, né? Montado, quem sabe, lá no cavalo branco, porque era destacado, né? Quem era o chefe do exército, era o melhor animal. E de repente, o mestre dos mestres o joga na poeira e faz ele ficar cego. Então ele lembra disso aqui. Então ele ensina para aqueles irmãos para deixarem a vaidade e serem humildes. Ele mostra isso aqui na prática, quando nós vemos que ele cai por terra, lá em Atos capítulo 9. E o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai em si e diz: quem és tu, Senhor? Aí entra a humildade. Cai a vaidade por terra e levanta agora um homem humilde. E então ele está ensinando aqui esses irmãos o que é ser humilde. E no capítulo 11, está mais adiante, é claro, né? Nós estamos aqui no capítulo 4. Mas no verso 1 ele diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E no verso 26 ele diz: porque eu aprendi do Senhor que estou ensinando para vocês. Então nós vemos que no verso 6 ele diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei-as, 1 Coríntios 4, verso 6, figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Alguém aqui estava escolhendo Paulo, né? Outro ficando com Apolo. Já falamos que tinha Cefas, que era Pedro, né? E outro grupo dizia que era de Cristo. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele ensina a eles que não deveria haver divisão na igreja, né? Mesmo que tivesse um grupo ali de Cristo. Mas todos consideravam o apóstolo Paulo sendo de Cristo, porque todos foram santificados. Então eu achei interessante o que ele diz aqui: a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito. Nós não precisamos ir além do que está escrito aqui. Romanos 15, verso 4, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram escritas para o nosso ensino. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não precisamos de ir além do que está escrito. Se nós vivemos pelo menos 90% do que a Bíblia exige, já está bom demais, né? Mas nós sabemos que não conseguimos. Mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não precisa vocês quererem ultrapassar os outros em sabedoria, não. Aprendam a ser humildes. Veja a minha situação, veja a de Apolo. Qual é o exemplo que nós estamos dando para vocês? Arrogantes, vaidosos ou humildes? E então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz para aqueles irmãos aqui: olha, nós somos para vocês como que agricultores. Nós somos para vocês como que alguém que edifica alguma coisa. E parece que ele coloca eles até acima
deles, Paulo e Apolo, porque ele os chama de lavoura de Deus. A lavoura é plantada para produzir. O edifício, ele é edificado, aí de repente a gente vê aquele prédio lindo lá, mas não sabe nem quem o edificou. Quando a gente passa nessas cidades, né, por exemplo, em Vitória, na capital, vê aqueles prédios lindos, né? De repente o construtor foi alguém tão pequeno, né, tão humilde, nem aparece. Aí quando você chega lá no prédio, lá é edifício fulano de tal, mas é o dono, não é quem edificou. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês são como edifício, né, de Deus, mas vocês são como lavoura de Deus. A lavoura precisa ser podada. De vez em quando tem que tirar as pontas, né, porque às vezes ela cresce demais e nem produz nada. Então eu estava falando com a Sônia ontem que eu estou com um pé de acerola lá, que ele cresceu tanto e esse ano não deu nada. Tá aquele pé de acerola lindo, os galhos para todo lado, verdinho, mas não tem uma fruta. Aí lembrei-me da figueira que Jesus passou perto e não viu nada, né? Estava linda. De repente é uma igreja aqui superlotada que não produz nada. Mas nós somos chamados de lavoura de Deus. Quem sabe está sendo preciso de podar alguma coisa nessa lavoura de Deus. O Senhor Jesus, ele falou para os judeus: olha, eu sou a videira verdadeira, mas fiquem velhacos, né? Porque meu pai é o agricultor. E ele não deixa baixo, não. Todo ramo que ligado em mim estiver, produzirá fruto. Mas se não produzir, vai ser podado. Interessante, irmãos, que a poda não é eliminar o galho do tronco, é cortar ele pelo meio ou as pontas. Interessante, né? Paulo, quando os chama aqui de lavoura de Deus, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está podando aquela lavoura, trazendo esse ensino. Menos vaidade, mais humildade. É uma poda que ele estava fazendo, porque eles se consideravam sábios, né, em si mesmos. Paulo chegou a ponto de dizer que eles estavam até pensando que estavam reinando, né? E ele acrescenta: oxalá fosse realmente isso, né? Um reinado espiritual, que aí eu estaria reinando com vocês, mas estou fora. Então vaidade, nós já falamos, né? É qualidade do que é vão, é correr atrás do vento. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A humildade nós precisamos aprender, em primeiro lugar, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Valério leu aqui o Isaías 53. Quer maior exemplo que esse? O profeta começa já perguntando, né? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Porque o Senhor era tão rejeitado, Isaías nem viu o Senhor Jesus. Ele profetizou isso há 700 anos antes de Cristo. Mas o Espírito Santo concedeu ver essa natureza física do Senhor Jesus com os olhos da fé. E ele então começa a descrever que o Senhor Jesus era o mais rejeitado entre os homens. E de repente nós fazemos isso dentro da própria igreja. Vaidade. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Rejeitamos um em detrimento do outro. Eu prefiro fulano do que fulano. Então nós, como cristãos, precisamos aprender o que é ser humilde. O próprio apóstolo Pedro, ele não sabia o que era isso. É porque nós estamos falando de humildade, né? Estou pegando aqui alguns ganchos na Bíblia. Os irmãos estudam a Bíblia toda, né? Às vezes mais que eu. Sabe muito bem disso, que o apóstolo Pedro, ele não era humilde antes da morte e ressurreição de Cristo. Não, ele era bravo. Ele era um cristão que cortava a orelha dos outros, né? Como fez do Malco. Ele, em todas as situações, ele se destacava. Foi o único que saiu do barco para andar sobre as águas. Mas quando o Senhor Jesus perguntou: Pedro, tu me amas?
Aí a vaidade caiu por terra, porque por 3 vezes o Senhor Jesus perguntou e na terceira vez ele chorou, tornou-se humilde. Aí quando chega lá, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: humilhai-vos, pois, verso 6, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não queira exaltar vocês a si mesmos. Exatamente isso que Paulo está ensinando aqui para os irmãos, humildade. Eles queriam ser exaltados por si mesmos, né? Escolhendo um, desprezando o outro. Não tinha educação nem na ceia, né? Comiam antecipadamente como se estivesse almoçando, e não era assim. E Paulo então dá umas chicotadas neles, né, com respeito a isso. Tinham que aprender a ser humilde, porque Deus ama o humilde. Ser humilde, irmãos, quando eu falei de início a respeito da vaidade, né? E nós amamos, né, ter um calçado bom, uma roupa boa, isso é normal, se Deus te concedeu, te permite, amém, né? Mas que não seja como vaidade, né? Porque ser humilde não é você vir para a igreja também de sandália de dedo, não é, Valmir? Não, tem nada a ver com isso. De repente você anda de sandália de dedo e é arrogante do mesmo jeito, né? Pisa na cabeça dos outros, sandália de dedo mesmo, sem nem de calçado bonito. Então a humildade, ela nasce no nosso coração. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, é o que Paulo chama lá, saudando essa igreja, aos santos, né? E fiéis, como todos em todos os lugares são santos. Eles de imediato não adquiriram a humildade. Tanto é que nós estamos vendo aqui. E Paulo toma como exemplo ele e Apolo, que naquela época eram os 2 ensinadores que existiam ali. Pedro já tinha viajado, né, para Jerusalém. Então estava lá Paulo e Apolo, ele toma como exemplo os 2. E ele começa então a dizer aqui, olha no verso 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Desprezaram até, não é? Os mestres da igreja. Olha, nós já, como se diz, né? Eu já posso caminhar sozinho, né? Tem alguém que diz assim, né? Eu já posso caminhar sozinho. Não preciso mais do papai nem da mamãe. E a igreja que eles pensavam assim, olha Paulo, você pode rachar fora, né? Volta lá para Jerusalém, ou vai para onde você quiser, nós podemos caminhar sozinhos, já podemos reinar sem vocês. Apolo também, né? Procura seu lugar. Então Paulo estava reclamando disso aqui. Vocês pensam que vocês já podem reinar sozinhos? Dessa maneira, vocês não irão a lugar nenhum. Se vocês não aprenderem a ser humildes, aprendam conosco. Eu achei interessante que o apóstolo ele coloca aqui, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. O Senhor Jesus falou isso aqui para alguém. Alguém disse para o Senhor Jesus: seguir-te-ei para onde fores. Jesus falou: negativo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Paulo compara-se com o Senhor Jesus Cristo, né? Não temos morada certa. E realmente não tinha. Ele morou apenas 2 anos, né? Aproximadamente, de aluguel em Roma, já no final da sua carreira. E nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Aqui ele lembra, lá no capítulo 18 do livro de Atos, quando ele encontra com Áquila e Priscila, né, e vai morar de favor deles.
Eles tinham sido expulsos de Roma por causa do decreto de Nero, né? E então eles desceram e foram para Corinto. E Paulo, quando chega a Corinto, encontra eles lá, e como eram da mesma profissão, começaram a fazer tenda. Por isso que ele está dizendo aqui: trabalhamos com nossas próprias mãos, e morei de favor desses irmãos. Por isso ele diz no versículo anterior: não temos morada certa. E nós também, irmãos e irmãs, não temos aqui neste mundo morada certa. Talvez alguém pense assim: eu tenho a minha casa ali, não pago aluguel, né? Fulano tem, fulano tem. É uma bênção, mas não é eterno aqui. A qualquer momento Deus nos chama para a eternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui: nós não temos morada certa aqui neste mundo, mas na eternidade é certo que estaremos com o Senhor. Então o apóstolo Paulo é como se estivesse dizendo para eles: prefiram ser humildes, servir ao Senhor, para que um dia nós possamos estar com Ele na glória. E ele continua dizendo: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos, nunca maldizer, né? Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. É assim que o mundo nos vê também. Outro dia estava conversando com um colega, dizendo que quanto mais se prega, menos se crê. As pessoas não querem mais saber do Evangelho. É como se nós fôssemos realmente, como Paulo está dizendo aqui, né? Esses crentes, né? Vamos viver a nossa vida. Inclusive eu tenho um vizinho lá que ele fala assim, né? Vamos convidar ele para assistir os cultos conosco lá nas quartas-feiras. Não, eu quero viver a minha vida. Aí eu perguntei para ele: mas quantos anos de vida você tem ainda para viver? O tanto que Deus me der tá bom. Mas se ele te chamar agora para a eternidade, você vai para onde? Aí ele ficou mudo, não tem resposta. Mas quando a gente aconselha a aceitar a Cristo, a seguir o Evangelho, é como Paulo diz aqui: somos como lixo do mundo, como escória. Eles não querem nos ouvir, né? Mas o resultado final está vindo aí. Nós temos esperança, né? De que a qualquer momento, se o Senhor não nos chamar individualmente, o anjo vai tocar a trombeta. Diz o apóstolo Paulo que será a 7ª, ao ressoar da última trombeta, né? Está lá em Apocalipse, dizendo que é a 7ª trombeta. Mas Paulo diz que ao ressoar da última trombeta, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E nós estaremos com o Senhor. Quando então o apóstolo Paulo chega no terceiro ponto da nossa lição, que é paternidade espiritual, observem que ele está instruindo aqui como pai mesmo. E eu achei interessante, irmãos e irmãs, é que o pai, por mais que tenha um filho ou uma filha rebelde, ele nunca quer o mal para eles, sempre quer o bem. Não se vê, né, a menos que seja alguém lá do mundo também, né? Mas principalmente o cristão. O nosso desejo é que os nossos filhos sigam a Cristo, né? Não nos sigam, mas sigam a Cristo, porque nós também estamos seguindo a Cristo, né? E o apóstolo Paulo, então, observem que mesmo com todos esses problemas aqui que tinha na igreja de Corinto, como todas as outras igrejas que eu citei, né? Roma, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, todas elas tinham. E ele as corrige de formas diferentes, mas essa era a mais problemática. Mas ele jamais os condenou aqui. Olha, se vocês não forem humildes, se vocês não forem crentes mais espirituais, vocês serão lançados no inferno. Nunca ele fez isso. Ele sempre procura ensiná-los para que eles pudessem crescer mais, como diz o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo menciona em textos anteriores: quem morreu por vocês? Foi Paulo, Apolo, Pedro ou Cristo? Está Cristo dividido entre vocês? Por isso ele os chama de santificados, santos em Cristo Jesus. Vocês foram santificados pelo sangue de Cristo, através do Evangelho que eu e Apolo e outros pregaram aqui.
Mas interessante é que pai espiritual é aquele que gera. No sentido aqui espiritual, aquele que prega o evangelho e alguém se converte. Então, aquele que se converteu, por exemplo, eu estou evangelizando alguém, uma família ou uma pessoa, e ele se converte, ele passa a ser meu filho espiritual, porque ele se converteu. E aí eu preciso fazer o quê? Assim como o pai, né? Nós ensinamos nossos filhos em casa, no sentido espiritual também. A menos que eu seja um evangelista, não local, né? E que fico viajando aqui e acolá, como Paulo era, e tenha ali um Apolo para cuidar da igreja. É o que Paulo estava dizendo aqui: eu plantei e Apolo regou. Quem planta é aquele que evangeliza, no caso aqui do pai que ganha um filho, ganha uma alma para Cristo. Quem cuida pode ser o presbítero, pode ser um diácono, o irmão ou a irmã, que vai cuidar da vida espiritual daquele novo convertido, que é chamado de discipulado, né? É o que o Senhor Jesus fazia e tirava de letra, né? Fez com os 12 discípulos durante seu ministério. Então, pai espiritual. E nós vemos então que ele chama Timóteo de filho na fé, né? Onésimo, né? Quando ele escreve a carta a Filemão, Filemão só tem um capítulo, né? Quando chega mais ou menos no meio do capítulo de Filemão, ele diz: olha, recebe esse, né, como meu filho, porque eu o gerei em cadeias. E se ele te dever alguma coisa, bota na minha conta. É isso que o pai faz com o filho, né? Põe na minha conta que eu vou pagar. Mas eu o gerei em cadeia. Então, Onésimo era filho de Paulo na fé, Timóteo também, né? E muitos outros, inclusive a igreja de Corinto, que ele relata lá no início, que muitos se converteram e ele batizou alguns. Não todos, mas batizou alguns. Então ele, como pai, está aqui orientando esses irmãos para que vivessem como filhos, né, amados de Deus, na disciplina, na admoestação do Senhor, que ele mesmo, Paulo, como pai espiritual, estava passando para eles. Isso é paternidade espiritual. É claro que, como já disse, né? Às vezes nós convidamos um irmão lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele vem aqui, traz uma belíssima mensagem, claro, não dele, né? Mas algo do Espírito Santo, e alguém se converte. Ele vai embora, aí tem que ficar um Apolo aqui, né? Para regar, para cuidar. Porque o pai foi embora, mas ficou alguém para cuidar. Aqui então nós vemos que em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve para todas as igrejas, 13 cartas que ele escreveu, foi como pai espiritual. Todas elas têm conselho. Poucos elogios, mais ensinos, né? Então nós percebemos que, como teve variados ensinos, mas ele como pai admoestou a todos. E que nós possamos, irmãos e irmãs, crescermos, né, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu tive também um pai espiritual, alguém que pregou onde me converti, e esse alguém já está com o Senhor há muitos, muitos anos, saudoso irmão Raimundo Gomes. E me converti, mas não me batizei, né? Me batizei em 82, passaram-se quase 12 anos aproximadamente. Me converti lá em Vila Paulista, morávamos lá. O irmão Raimundo Gomes sempre ia lá e pregou o evangelho lá, e eu me converti, fui lá na frente, eu e mais uns 4 jovens. E depois em 82, já morando aqui, ainda solteiro, fui em Baixo São Francisco, fui batizado pelo irmão Geraldo Alves, saudoso irmão também que já está com o Senhor. Então, quer dizer, um pregou, pai espiritual, o outro cuidou, o irmão Geraldo Alves, né? Estou sendo ainda cuidado por vários Apolos, né, que tem na igreja hoje, né? Os irmãos que nos têm ajudado com oração, né, com o ensino da palavra, todos são um Apolo na igreja, né? Acho interessante isso. Todos nós temos esse papel do Apolo, né, de cuidar da igreja. E se porventura alguém se converter, com uma das mensagens, aquele que se converter se torna filho daquele que estava evangelizando. Muito bem, então isso é paternidade espiritual, é cuidar dos filhos. E Paulo fazia isso, tirava de letra. O Rodrigo quer falar alguma coisa? Não. Bem, irmãos, como eu disse, né, não ia ler todo o texto, os irmãos certamente leram em casa. Temos muitos pontos importantes aqui, mas eu fiz um resumo, né,
aqui dos versículos, chegamos até no verso 13, né? Mas ele vai até o 21, né? E o apóstolo então ele diz aqui: olha, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como a filhos meus amados. A gente está chamando aqui de filhos, né? Então já estou fazendo um resumo aqui, porque eu li todo o capítulo, né? Sei muito bem o que Paulo está falando aqui. Ele está chamando, está tratando essa igreja, né? Não como filhos rebeldes, né? Aquele que pega e bota no canto e puxa a orelha e dá chicotada. Não, ele está tratando aqui com amor. Um verdadeiro pai espiritual. E ele se coloca, né, na posição lá embaixo. Escória e lixo, né, é algo que é pisado pelos homens, né? E ele coloca a igreja lá em cima. Olha, vocês, né, eu e Apolo, nós somos como lixo, né, para o mundo. Mas que vocês aprendam isso. E aí ele diz aqui: eu não estou falando isso para vocês ficarem com vergonha do evangelho, não é isso. Mas é para que vocês aprendam a ser humildes e deixem a vaidade de lado. E quem sabe um dia vocês poderão ser pais espirituais. Porque a lavoura tem que produzir. Eu disse anteriormente, né? Então, quando uma lavoura produz, o agricultor fica feliz, claro, porque ele vai colher frutos. Né, Valmir? Nós somos lá da roça, né? A gente sabe muito bem disso, irmão Falquete, né? Irmã Lauzeira, os irmãos mais experientes, a gente sabe disso. O agricultor, Tiago falou isso lá na sua carta. O agricultor, ele planta e fica esperando o quê? Que não produza nada? Não, produza frutos. Paulo está falando aqui no sentido de frutos espirituais, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. O Senhor Jesus também falou isso, né? Para que produzam frutos dignos de arrependimento. Então, mesmo que haja entre nós alguém rebelde, né? Alguém que dê algum tipo de problema, jamais devemos condená-lo, né? Como se usa lá em outras religiões por aí, excomungar, né? Paulo não fez isso aqui não, com exceção do capítulo 5, né? De 1 Coríntios. Aí, claro, não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, né? Os irmãos sabem muito bem da história, né? O que aconteceu lá. 1 Coríntios capítulo 5, né? Ele foi informado, né, que havia um pecado grave naquela igreja, e aí ele desceu a régua, né? Mas é aquele pai que corrige com amor, não botando para fora, pega a sua trouxinha e vai embora. Nada disso. Corrigir com amor é isso aí, ser pai espiritual, né? Esperando que o filho ou a filha arrependido volte. Os irmãos sabem muito bem aquela parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 15, né? No verso 11 a 35, é isso aí, basicamente isso aí, né? O filho pródigo foi embora, gastou tudo que tinha, mas não deixou de ser filho. E o pai não deixou de ser pai. E quando ele volta, o pai o recebe de uma maneira impressionante, né? Manda matar um bezerro cevado, põe anel no dedo, vestidos novos. E o que o pai diz? Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então é isso aí que Paulo está passando para nós aqui, né? Corrigir com brandura, com mansidão, mas nunca deixar de corrigir. Senão também, né, vira bagunça. Então a igreja do Senhor, ela não pode ser uma bagunça. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que mostrar para o mundo que, mesmo sendo escória, né, ou lixo do mundo, eles nos consideraram assim, né, nós precisamos ser firmes, mantermos firmes, e não nos lambuzarmos, né, no lamaçal do pecado, como eles. Nós precisamos corrigir com mansidão, com brandura. É isso que a Bíblia nos ensina. É o que Paulo estava fazendo aqui. Ele e Apolo, né? Nós falamos muito de Paulo porque foi ele que escreveu a carta, mas Apolo estava do lado dele. Tanto é que ele cita o exemplo dele de Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus.
e vocês precisam produzir frutos sendo lavoura. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, irmãos, para que nós possamos crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor. E sempre reconhecemos que, embora falhos, né, talvez não tanto quanto a igreja de Corinto, mas não somos tão diferentes quanto eles. Somos seres humanos igual eles eram, né? Que Deus nos ajude. Amém.